Oi, seus maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que é bem pedido, na verdade é uma dúvida bem frequente de várias das minhas seguidoras, que é o que fazer primeiro, a pele ou o olho? Se tem certo ou errado, o que é mais fácil? Ou se eu fiz o olho, como que eu faço para não, bagunçar ele fazendo a pele depois? Então eu vou fazer das duas formas e mostrar para vocês, dando as minhas dicas, lembrando que tudo é questão de adaptação, não existe certo ou errado. Eu mesmo já fiz dos dois jeitos, faço dos dois jeitos, depende muito do estilo de maquiagem que eu vou fazer. E hoje eu trouxe essa proposta de Foxy Eyes, que é uma tendência aí da maquiagem agora, que é fazer esse olho meio agateado, a característica bem forte é ter esse cantinho interno aqui com um puxadinho e essa parte aqui também exterior puxando pra cima e dando aquele efeito meio lift do rosto. Vamos começar falando então sobre fazer o olho primeiro. Aqui eu já fiz o olho aqui, eu vou mostrar fazendo deste lado, só que esse lado eu vou fazer o olho com a pele já pronta. Quais são os benefícios de você fazer o olho primeiro? Principalmente se é um olho mais pesado que você vai usar, às vezes pigmento solto ou uma sombra mais escura. Depois, se borrar, você tem como limpar. Se você for fazer um delineado, alguma coisa assim, fica muito mais fácil, você não vai correr o risco de danificar a sua pele, ela não vai ficar feia, aqui embaixo não vai ficar escuro. Então eu acho que é uma grande vantagem. Então para esse olho aqui eu usei uma fita crepe, por isso que tá bem retinho, mas eu poderia ter limpado com um lenço. E eu vou começar a fazer a minha pele como eu geralmente sempre faço. E o grande lance é porque eu, pelo menos, eu não gosto de fazer a parte de baixo ainda. A parte de baixo eu gosto de fazer depois, quando eu já finalizo a pele. Então eu faço a parte de cima do olho para depois, quando eu for fazer o acabamento aqui embaixo, esfumado e tudo, aí não atrapalha também, porque aí eu acho que se você fizer a pele e já tiver feito essa parte embaixo, corre o risco de você acabar perdendo um pouco. Mas eu já vi gente também que gosta de fazer todo o olho, inclusive a parte de baixo. Preparei a minha pele, agora eu vou entrar com a base. E o grande lance da base aqui é só o da base do corretivo, é você só tomar cuidado com essa região dos olhos, principalmente aqui a beiradinha. Aqui, como eu já fiz ele bem retinho, não tem nenhum problema, tem como a gente acertar mais. Mas se por um acaso ele tivesse esfumado, né, aquele olho com acabamento bem esfumadinho, no fim das contas eu vou acabar esfumando ele um pouco, mas ele vai ficar mais certinho. Mas aí eu sempre tento levar só os excessos de produto, então eu nunca venho com muito produto, principalmente na hora do corretivo. Vou mostrar isso depois. Do lado que eu fiz o olho, eu vou levar, ó, só o excesso bem pertozinho aqui, ó. Isso é a mesma coisa eu faria se o meu olho tivesse com acabamento esfumado. Eu traria aqui só o excesso da base, porque senão vai ficar muito marcadinho. O corretivo já é uma dica que eu gosto de dar para quem às vezes tem muita linhazinha já acumulada aqui perto dos olhos, que é passar o corretivo com uma distânciazinha aqui, ó, da região, porque assim a gente consegue levar o corretivo até mais perto do olho, porque assim evita de acumular também nas linhas de expressão. Aí eu venho com a minha esponjinha úmida e vou começar aqui, ó, pelo lado que eu tenho a sombra, e aí eu venho batendo primeiro aonde eu tenho o produto aqui, e aí depois com o excesso eu vou trazendo aqui para perto do olho. E aí a gente tem que tomar cuidado também com essa voltinha aqui, principalmente para não ter falha ou ter algum buraquinho de pele aqui, né? Como eu já passei corretivo anteriormente na minha pálpebra para fazer a preparação e fazer a sombra, tem um pouquinho de corretivo aqui nesse cantinho, então eu faço questão de voltar e dar acabamento nesse canto para não acontecer um congestionamento aqui e ficar feio o acabamento.
E agora que eu finalizei aqui o contorno e o blush, eu vou selar minha pele com um pó translúcido. Vou usar esse queridinho aqui da Playboy. E eu prefiro o pó translúcido porque eu acho que dá um acabamento mais bonito. E aí, com a esponjinha, a mesma esponjinha que eu usei, eu vou vir carimbando aqui embaixo do meu olho, ó. E essa parte retinha aqui da esponja vai facilitar muito pra poder manter aqui bem certinho. E do outro lado aqui que eu não fiz ainda, eu vou fazer uma caminha aqui de pó, porque isso pode ser uma solução na hora da gente fazer o nosso olho. Porque aí eu não vou tirar esse pozinho aqui de baixo, porque na hora que eu finalizar o olho, eu vou tirar e aí se cair qualquer tipo de sombra, na hora que eu varrer, vai sair junto e não vai aderir à minha pele. Antes da gente passar para esse olho e fazer, né, para finalizar esse lado, eu vou fazer o acabamento desse olho. Então, depois que eu faço a pele, antes de passar iluminador e tudo, que eu já cheguei aqui nesse ponto, eu vou vir e vou começar a dar acabamento aqui. Então, primeiro a sombra aqui, eu vou vir aqui, vou deixar essa região aqui um pouco mais esfumada e vou fazer a parte inferior dos meus olhos. Gosto bastante de usar esse pó aqui da MAC, que é o Mineralize, que ele é um pó bem fininho, então para usar abaixo dos olhos como acabamento fica perfeito. E eu acho que é como se ele fosse uma borrachinha, ó. Eu gosto de usar ou com um pincel achatadinho assim, ou com uma esponja. E aí eu venho aqui, ó, limpando toda essa bordinha aqui, ó, pra garantir que tudo vai ficar bem esfumadinho e bem acabado. E agora vamos para o outro olho, que é onde a pele já vai estar pronta. Para essa maquiagem, como eu queria dar esse efeito mais agateado, eu usei a fita esparadrapo. Então, essa aqui é aquela mais fraquinha, eu prefiro ela para maquiagem, porque aí ela não agride tanto, principalmente como a nossa pele já está pronta. E eu vou colocar ela aqui no alinhamento que eu desejo. Dou uma pressionadinha aqui. E aí, lembrando que eu não tirei aquele excesso de pó que estava aqui embaixo do olho e vou começar a fazer o meu olho. Pera aí, antes de eu começar com esse lápis preto, cadê? Aqui. Vou vir aqui com o corretivo cremoso, até com o dedo mesmo, pra dar uma esquentadinha nele. Porque eu preciso preparar melhor essa pálpebra, então eu vou vir aqui dando batidinhas. Porque quem viu o vídeo sobre pigmentação de sombra vai entender a importância do corretivo antes aqui na pálpebra. E aí o lápis preto eu vou usar ele aqui pra criar tipo um delineado. Só que com o lápis eu não tô muito preocupada com precisão, porque agora eu venho com um pincelzinho bem pequenininho e vou esfumar aqui esse preto. Vou usar essa paleta aqui da Morphe e eu vou usar esse tom de marrom, reduzinho de esfumar bem pequenininho. E depois eu venho para um pouco mais claro e mais avermelhado. E aí eu vou manter esse formato aqui, angulado aqui, para levantar mais o olhar. Trocando de paleta, eu vou usar essa daqui, porque eu vou usar agora esses tons aqui de cima. Eu vou dar sequência aqui pro olho. Aplicar logo depois. Vou voltar para essa paleta e usar esse tom mais clarinho aqui. E vou puxar aqui. Então, temos aqui uma faixinha bem limpa, sem produto que escorreu nem nada. Se eu tivesse fazendo isso sem a fita, eu vou sempre tomar como parâmetro o meu pincel. Eu sempre vou usar ele aqui nessa mesma angulação aqui, tomando cuidado para não sair para fora. E aí agora eu vou vir esfumando um pouco aqui essas bordas.
E agora eu venho com um pincel mais fofinho, varrendo aqui essa parte inferior. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro olho embaixo agora. Eu aproveito essa hora que eu vou esfumar aqui embaixo e já estendo aqui pra fora. Para finalizar o lápis colorido. Finalizar com os cílios e já volto. E ó, para fazer o foxy é usar um pincelzinho chanfrado assim, ó. E aí ele, a pontinha dele, ó, já encaixa aqui e já cria aquela pontinha que é tão característica da maquiagem. Então temos aqui o resultado final da maquiagem. Os dois lados saíram completamente iguais. Lembrando que desse lado eu fiz o olho primeiro e esse aqui eu fiz a pele primeiro. Então você pode se adequar e fazer da forma que você achar melhor, porque não tem certo ou errado, acabamento melhor ou pior. Eu espero que eu tenha ajudado. Se alguém ainda ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários abaixo e nos vemos no próximo vídeo.